Caro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae tá preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Neste bloco nós vamos conversar com a advogada, contadora, escritora Lígia Limeira, que está aqui conosco. Doutora Lígia, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que tenho uma honra enorme de estar aqui com esse público tão diversificado, né? Redes sociais, 91.9, PNTV. Está todo mundo junto e misturado. Que coisa boa. Muito prazer de estar por aqui e doida para começar a nossa entrevista. Então vamos lá, como é que vai ser as convenções, doutora Lígia, nesse momento de pandemia? A lei não veda, né, o encontro, mas os partidos vão fazer essas convenções, muito provavelmente virtuais, ou não? Perfeito. Inicialmente, o PP fez uma consulta, né, ao Tribunal Superior Eleitoral. A consulta foi para exatamente saber a possibilidade da validade dessa convenção virtual, ao que o TSE respondeu positivamente, a unanimidade de votos, e provavelmente nós teremos uma nova face das convenções partidárias. Aliás, todos os macroprocessos eleitorais, eles são absolutamente inéditos, né? Nós vamos experimentar juntos, né? E tudo que alusivo à convenção partidária teve que ser modificado. Então, houve um disciplinamento, existe uma norma específica disciplinando isso. Então, havia necessidade de rubricar um livro, a Justiça Eleitoral vai rubricá-lo digitalmente, né? Vários modelos de assinatura de ata, Pinto Júnior, até o próprio candidato escolhendo em convenção, se quiser gravar um áudio dizendo da sua anuência com a ata, é possível, para quem não tiver token para fazer assinatura digital. E assim, as regras todas valendo, mas num modelo absolutamente novo, né? Que nós todos, né, eleitores e candidatos e partidos, teremos que nos adequar. E a prestação de contas? Isso é um pesadelo de muitos candidatos, Nossa não é? Senhora, a prestação de contas, na minha visão, né, de estudiosa desse assunto, foi realmente o item que mais sofreu modificação nesse processo eleitoral. Por quê? Porque nós tínhamos uma prestação de contas de primeiro turno, né, que se dava 30 dias após a realização do primeiro turno, e no segundo turno, 20 dias após. Agora, independentemente da quantidade de turnos, seja ele único ou os 2 turnos, ele tem que se dar junto, né, a prestação de contas junto, e no dia 15 de dezembro. Então, é uma data fixada. Como a diplomação acontece no dia 18, significa que essas contas não vão estar julgadas pela primeira vez na história do Brasil, né? No que diz respeito ao nosso processo democrático, modelo que foi adotado aqui, e essas pessoas vão realmente ser diplomadas sem a respectiva prestação de contas julgada, né? O que não, obviamente, nunca aconteceu. Então, vai ter um movimento muito grande, um esforço enorme dos tribunais em julgar essas contas o quanto mais rápido, porque, havendo qualquer problema que importe em representações pelo Ministério Público, tem que haver uma aceleração, né? Assim, uma celeridade nessas tratativas para que rapidamente isso possa ser apurado, né? As assessorias contábeis têm uma forma de procedimento por parte das assessorias contábeis, das candidaturas, não tem mais coligação, então das candidaturas, no sentido de facilitar a agilidade desse processo? Gente, vocês que nos assistem, o profissional de contabilidade, a meu ver, é o profissional mais importante de uma campanha política, né? Nós sabemos que por causa da natureza dos processos de prestação de contas, né, que são judiciais, há a necessidade de aquele candidato ao partido estar representado por um advogado, né, sob pena de nulidade processual. Mas o advogado, ele é instado se for necessário.
O profissional de contabilidade não, ele é o profissional que está do lado do agente de campanha, dando assessoria durante todo o período, e esse período começa agora, a partir do dia 31 já é possível se fazer convenção partidária, né? Então é importante que esse candidato e esse partido se preocupe com a contratação de um bom profissional de contabilidade, né? Porque é uma contabilidade específica, né, que advém de lei. Logo, esse contador vai ter que estudar a legislação eleitoral, né, também, não é só ter apropriado os conceitos contábeis financeiros, mas também se apropriar dessa legislação e poder bem assessorar esse agente de campanha e, ao final, elaborar a sua prestação de contas que se dá por um sistema específico da Justiça Eleitoral. Então, muito importante isso, Pinto Júnior, que você está trazendo, porque é essencial para que você tenha contas regulares. A gente sabe que as pessoas podem ter até o mandato cassado por conta de uma má prestação de contas. Tem muita gente que foi cassada em função disso e se torna inelegível, né? Depois com certeza. Além de perder o mandato, ainda fica um período sem poder disputar eleições, né? Perfeito. E, na opinião da senhora, as pessoas estão... os candidatos, eles estão conscientes dessa necessidade do profissional da contabilidade como um elemento central? Eu, como servidora, né, que atuo na Justiça Eleitoral há mais de 20 anos, né, me dedicando ao estudo desse assunto, eu vejo uma evolução, né, uma evolução nesse sentido, uma preocupação maior do candidato. Tudo está mudando, né, muito rapidamente. E o homem é o mais resistente às mudanças, né? Em todas as esferas. Nós estávamos comentando sobre isso nos bastidores aqui, né? Como é difícil a disciplina para o homem, né? Mas isso é algo absolutamente necessário. Então eu vejo eu consigo enxergar, né, um processo de mudança no sentido de esse agente de campanha perceber a importância desse profissional, né? E também, obviamente, de um bom advogado, né, assessorando, porque não adianta você contratar um advogado que não detém o conhecimento do direito eleitoral, que é uma justiça especializada, né? Então, são regras muito específicas daquele momento ali. E, assim, eu acredito que, aos poucos, a gente vai avançando nisso aí, né? Depende muito da consciência, né, de quem está participando do pleito, que é um jogo. O processo eleitoral é um jogo. É um jogo né, pesado. Que precisa ser bem jogado, né? Então, logo, quem está concorrendo àquela disputa eleitoral ali, ele tem que entender quais são as regras, né, que estão vigendo naquele jogo, né? Isso é importante. E agora a gente está conseguindo essa consciência, né, que essa consciência seja incutida nesses agentes de campanha, finalmente, né? E a pandemia vem contribuir muito para isso, viu? Porque vai ser muito gogó, né? Sim, é mesmo, né? Porque vai ter que ter tem aquelas pessoas que têm característica, aqueles candidatos que têm característica de serem carismáticos, efusivos no cumprimento, não é? Ele vai ter que levar isso para diante de uma câmera, né? Diante de um celular, né? Perfeito. Então, veja bem, são regras comportamentais novas, né, que vão exigir uma mudança de postura desses agentes, né? Então, o abraço, o aperto de mão, um sorriso, um beijo na criança, isso aí vai ter que ser modificado e isso vai fazer parte de uma fala, né? Acompanhado, obviamente, de gestos de expressões. Então, assim, vai ser realmente uma campanha absolutamente nova, né? Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. E essa questão da ausência de coligação nas proporcionais, queria que a senhora comentasse em que isso, qual a importância dessa mudança? Nossa, isso aí sem dúvida nenhuma é a maior mudança que a gente tem para as eleições deste ano, né? Advém de uma regra, de uma emenda constitucional, né? Que há 3 anos atrás, né, veio a lume, veio para o mundo jurídico, mas já determinando que isso aí ia ter impacto direto nas eleições 2020, né? Então, é a emenda constitucional 97/2017. Então, a maioria das pessoas ouviu falar, né, em Tiririca. Sim. Né?
Pior que tá, não Tiririca, fica. o palhaço que foi o deputado mais votado, né, do Brasil, votação. Então, ficou conhecido aquilo que se convencionou chamar de efeito Tiririca. Sim. E esse efeito Tiririca, né, era o quê? Era realmente a coligação na proporcional em que uma pessoa, né, um determinado candidato, tem uma expressão tão grande de votos, né, uma votação tão expressiva que ela saía arrastando um contingente, né, de candidatos, inclusive chegando à última eleição, né, que a gente teve nesse sentido, arrastar gente que nem nele votou, com votação zero, né? Hoje isso aí está completamente vedado, né? Hoje você tem também uma margem, você tem que ter 10% de votação do coeficiente eleitoral, Sim. né? Então, assim, acabou-se aquela história, né? Hoje é muito assim, o fortalecimento da pessoa do candidato, é o que o candidato tem para apresentar, né? Assim, os partidos, eles não estão mais assim se aventurando a simplesmente preencher aquelas cotas de 30% e de 70%, eles estão atrás de candidatos fortes, né? Então permanecem as coligações para a majoritária, né? Mas o que é que a gente estava acostumado, que a força da coligação maior era para proporcional. Então imagine que a gente vivendo, a crise que a gente está vivendo, a crise de ideário partidário. Hoje nós quase não conseguimos discernir o que cada partido tem de bandeira, porque virou uma São coisa 35 partidos, né? Hoje 33. 33. Hoje 33, porque nós tivemos no Brasil algumas fusões. Ah, é verdade. Né? É. Algumas fusões. Então, hoje nós temos uma representatividade de 33 partidos. Mas né, tem com uma dezenas aí na fila, tá? Tem Pra ser- 75 para ser mais 75 para exato. ser criados, né? Informação, né? Assim, existem também vários projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional no sentido de endurecer essas regras para que nós não tenhamos uma enxurrada de partido, porque vai chegar um momento, entendeu, que até para se filiar você não tem noção, são tantos partidos e tantas bandeiras, né, que isso acaba levando a um descrédito, entendeu, à instituição partido político. Nós estamos vivenciando isso, né? Já estamos. Tem uma certa criminalização da política, certeza, né? com certeza. Dos Candidaturas partidos. avulsas sendo assim muito por muitos extremamente defendidas, né? Está sendo algo que logo vai estar em debate no Supremo Tribunal Federal, né? O próprio presidente da República se desfiliou do PSL, continua sem partido, né? Então, assim, nós temos muitos casos e isso se deve realmente a essa proliferação partidária. Perfeito. O prazo para diplomação mudou também, né? Exato. Nós tínhamos sempre no calendário eleitoral que a diplomação ela era uma data móvel, né, que podia se estender até o dia 19. Nesse calendário eleitoral, ela vem fixada no dia 18 de dezembro. Né? Agora, veja só, com a prestação de contas entregue no dia 15. Né? Quer dizer, muito em cima, corrido. E com uma data estipulada, que é o dia 12 de fevereiro de 2021, para que a Justiça Eleitoral tenha julgado todas as contas dos candidatos que concorreram ao pleito. Então, é realmente assim, um período muito, né, escasso, muito pequeno de tempo, né, que realmente vai exigir um esforço assim, hercúleo, né, por parte da Justiça Eleitoral como um todo para dar conta disso aí. E o Ministério Público também, né? Também. Obviamente, né? Que é o fiscal da lei, é quem está realmente fiscalizando as irregularidades, é quem recebe eventuais denúncias, né? Para interpor as devidas representações, que é aí que nós podemos ter, né, as cassações de diploma, né, de mandatos, né, de registro. Então, é importante demais a atuação do Ministério Público. O Fundo Especial de Campanha, eu queria que a senhora explicasse, a gente fala muito sobre o fundo partidário, mas existe também o Fundo Especial de Campanha. Qual a diferença entre um e outro? Excelente pergunta.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele veio realmente para o processo eleitoral na última eleição geral de 2018, né? Então, ele vem com a promessa de trazer, né, de incluir o nosso país, o Brasil, dentre aqueles países que têm o financiamento público de campanha. Eu não gosto muito, né, de adotar essa linha de raciocínio, porque dá a entender que nós não tínhamos financiamento público de campanha. E tínhamos, porque tínhamos o fundo partidário, nós temos o tempo de rádio e TV, aquilo ali é pago. Que é descontado, né? É descontado, né? Assim, na verdade, é uma compensação tributária, mas o Estado paga, né? Aquilo ali. Ou, no mínimo, deixa de arrecadar. Exatamente. Então... mas, enfim, com o fim, né, a extinção da doação, né, da pessoa jurídica, então, como nós não temos cultura enquanto povo de financiar a campanha eleitoral, então veio para o mundo jurídico o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Agora, Pinto, a maior crítica que eu tenho ao fundo, maior crítica... Olha só, de onde vem esse orçamento? Era a minha próxima pergunta. De onde vem esse orçamento? Esse orçamento é público, somos nós, povo brasileiro, financiando, mas vem das emendas impositivas do Estado. Né, dos estados. Então, os nossos mandatários estão lá destinando o dinheiro que era para ser da saúde, de infraestrutura, de segurança, de educação, para financiar partido político, algo, infelizmente, que ainda padece de muita assim, aperfeiçoamento para se tornar, né, digamos assim, algo um movimento sério, moral, ético, né, que nós sabemos que as eleições ainda estão longe disso aí. Então, com a falta de participação do povo brasileiro nesse processo de fiscalização e confiando somente em a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a gente não vai muito à frente, né? Então, aí o que acontece? Acaba tendo uma farra, né, com dinheiro público, como aconteceu nas eleições de 2018 com o Laranjal. Queria que a senhora comentasse o Laranjal. O que é exatamente o Laranjal? O Laranjal foi o que se convencionou usar, né, para o tratamento daqueles partidos que usam as mulheres, né, na hora de destinar os 30% a que elas fazem jus, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto de toda a percepção de recurso público, seja ele oriundo do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Né? Então, assim, na regra proporcional, elas têm direito a 30%, e os partidos, às vezes, Pinto, como aconteceu em 2018, usam CPFs de mulheres que sequer sabem, entendeu, que estão integrando aquela lista partidária, né? Sim. E aí, em cima daquilo, são fraudados, né? Despesas, notas frias, enfim. E, assim, alguém desvia esses recursos que são públicos, né? Hoje nós temos 2 processos enormes sigilosos, de cunho sigiloso, que estão tramitando, uma de Minas Gerais e uma em Pernambuco, entendeu? Que ainda vão chegar ao tribunal versando sobre a política do Laranjal que foi adotada pelo PSL nas eleições de 2018. Isso foi, inclusive, um dos motivos do presidente sair, né, do partido do PSL. Isso criou uma cisanha no partido, né, que terminou resultando em muita saída, desfiliação dos partidos, dentre eles o presidente da República. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar de olho muito aberto, né? Até porque, volto a dizer, quem está financiando as campanhas neste país somos nós, povo brasileiro. Daí a necessidade de nós nos envolvermos nessa fiscalização. Até porque nós estamos financiando de uma forma impositiva, né? Através do imposto. Daí o imposto vem dessa palavra, imposição, né? Não as pessoas não estão fazendo de forma espontânea, está sendo tirado dos impostos de cada um, diretos e indiretos, que cada um de nós pagamos. Perfeito, Pinto. Exatamente. Doutora Lígia Limeira, o que eu não lhe perguntei que a senhora acha fundamental falar? O que eu acho importantíssimo a gente rebater, eu até já falei indiretamente, sabe, é a mudança realmente de nós enquanto eleitorado.
nós temos, de uma vez por todas, de nos conscientizarmos do nosso papel frente ao processo democrático. Não há nação que tenha se desenvolvido sem a participação direta do seu povo. Hoje nós temos mecanismos de participação praticamente concomitante com as regras de campanha. Então está lá o Divulga Cândida, uma página de internet do Tribunal Superior Eleitoral, por meio da qual nós podemos acompanhar todos os dinheiros públicos que vêm sendo recebidos durante o período da campanha e todos os desembolsos. Então, nós podemos participar ativamente, podemos denunciar, podemos acompanhar e somente assim, com esse esforço conjunto, né, nascido do seio do povo, a gente tem condição, Pinto, de mudar, entender os rumos desse país. Eleição é coisa do povo. Eleição não é algo que está beneficiando políticos, partidos. Lembrem-se que todos eles estão lá, entendeu? Pelo exercício do nosso voto direto. Então, isso é muito importante para que nós, enquanto nação, nós tenhamos essa consciência, né? E realmente decidamos arregaçar as mangas e ir para cima daquilo que nos interessa. É o nosso futuro que está em jogo, né, Pinto? Perfeitamente. Caro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae está preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo o cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor.